O que ainda me falta? Por Leonard Ravenhill. Quanto da porcentagem de responsabilidade por minha maturidade espiritual é do Senhor? E quanto é a minha parte? Dizer que sou o único responsável pelo desenvolvimento da minha alma é presunção. Dizer que toda responsabilidade do Senhor é insolência. Acho humilhante, inspirador e desafiador reconhecer que os maiores santos que já viveram não tinham uma Bíblia maior do que eu tenho. Eles apenas a conheciam melhor. De fato, eles tinham muito menos da revelação divina. Hoje temos a mensagem completa de Deus para o homem. Ele não tem mais nada a nos dizer. Como o antigo hino diz, o que mais ele pode dizer além do que já disse? Deus não tem algo para adicionar ao livro de Apocalipse. Durante anos, as Sagradas Escrituras estavam confinadas em idiomas que somente os estudiosos podiam ler. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, 1 Samuel 3, verso 1. Que dia abençoado aquele que todo o conselho de Deus foi traduzido para a nossa língua materna. Com essa revelação vieram as boas novas do sacerdócio dos crentes. Aleluia! Você se admira que o bispo Ocean Hall irrompe em cânticos sobre a palavra sagrada. É um cofre de ouro onde joias da verdade estão armazenadas. É a imagem de Cristo desenhada dos céus, a palavra viva. As árvores são fascinantes para a maioria de nós. Eu gosto de ver as árvores carregadas de frutos exibindo seu trabalho. Os ingleses gostam de seus carvalhos poderosos, os americanos de suas sequoias. Nesse momento, perto de onde eu escrevo, os pessegueiros estão ricamente carregados de frutas. Mas eles não crescem nas embalagens, não. Deus nos deu fruto, nós os colocamos nas embalagens. As árvores não produzem móveis, mesmo nessa era científica. Nós temos as árvores, a partir delas fazemos as cadeiras, etc. O mesmo acontece com a vida espiritual. Temos uma verdade impressionante na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Paulo dá suporte a Pedro nisso quando diz: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, verso 32. E para completar essas preciosas palavras, Paulo surge novamente com uma afirmação impressionante. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Para por aí! Não! Adiciona o restante. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, 16 e 17. Com todos esses recursos ilimitados para herdar nessa vida, por que então nos contentamos com uma espiritualidade mínima? Essas escrituras citadas acabam com todas as nossas desculpas para o cristianismo carnal e explodem todas as nossas desculpas fracas escritas nos nossos adesivos de carro evangelísticos. Os cristãos não são perfeitos, apenas perdoados. Alguns desviados devem ter escrito esse. Pecar não é permitido aos cristãos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3, verso 9. Não que seja impossível pecar, mas pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo que habita em nós, é possível não pecar. João novamente exclama essa nota triunfante: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, verso 4. Deus então tornou possível para você e para mim termos vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Aqui estão os mandamentos do Mestre para os seus. Eles não são opcionais, mas imperativos. Com sua habilitação e nosso esforço, podemos explorar o que Lauren chamou de as possibilidades da graça. Podemos deixar o cercadinho do berçário espiritual e prosseguir para a perfeição. Hebreus 6, verso 1. Eis os seus mandamentos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Edificando-vos na vossa fé santíssima. Judas 20, Romanos 10, verso 17. Guardai-vos no amor de Deus, pela obediência à sua palavra. Judas 21. Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
que é o equipamento para derrotar Satanás. Efésios 6, verso 11. E a Escritura é muito clara aqui: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. A maturidade cristã não é uma operação de fim de semana. Por outro lado, lembre-se de que não há finalidade para a vida cristã neste lado da eternidade. Enquanto estamos na carne, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 14. Nós ouvimos constantemente sobre os vigilantes do peso. Quem dera tivéssemos o mesmo cuidado com o nosso crescimento espiritual. Eu acredito na pureza instantânea. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 7. Não acredito na maturidade instantânea. A fé na obra consumada de Cristo é uma coisa. Acrescentar à sua fé, como diz Pedro, em 2 Pedro 1, 5 a 7, é outra coisa. Assim como uma árvore deve ser podada regularmente para chegar à maturidade, também precisamos ser podados. É fácil cantar e derramar desprezo em todo o meu orgulho. Se eu fizer isso, farei de forma conveniente a mim, protegendo-me de qualquer sangramento. É quando o Senhor faz isso, ou pior ainda, quando ele usa outro ser humano, menos espiritual do que eu, para fazer a poda. Nesse momento, poderei beijar o cajado que me disciplina? Esse é um processo de crescimento espiritual. Posso tomá-lo alegremente quando eu sou menosprezado, quando meu nome é lançado fora como algo maligno, embora eu seja totalmente inocente? Posso alegremente ajudar a promover outra pessoa para uma posição que eu almejo e para a qual eu estou mais capacitado a ocupar? Ouvi um pregador perguntando ao outro se as pessoas foram até o altar em sua última reunião. Ele respondeu sim, mas a maioria delas é de mendigo do altar. É mais fácil ir ao altar do que ir para a cruz. Não há mágica na jornada até o altar. Você não crescerá 1 centímetro caminhando alguns metros até o altar, a menos que haja um arrependimento total e um voto santo a Deus de que você não cairá no mesmo buraco novamente. Aquele time sagrado de heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus me surpreende. Eles não tinham bíblias, nem milhões de sermões gravados como nós temos, nem seminários bíblicos, ensinos bíblicos no rádio e almas afortunadas, nenhum pregador de TV do evangelho choramingando por falta de dinheiro. Quando que o Senhor ficou sem suprimentos? Contudo, vejo que essas pessoas em Hebreus 11 realizaram, subjugaram reinos inteiros. Oh, que alguém rico em fé pudesse subjugar o reino mundial do tráfico de drogas. Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Que milagres, que homens, que fé! Essas pessoas que são modelo da nossa fé não chegaram ao ápice em apenas um salto. Ao céu eles escalaram a íngreme subida através do perigo, labuta e desdém. Ó Deus, que a graça nos seja concedida para seguirmos no seu trem. Questionado sobre o porquê de ter sido tão usado por Deus na China, Hudson Taylor respondeu: Deus havia procurado muito tempo por um homem fraco o suficiente e me encontrou. Ele toma as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. A sabedoria espiritual não vem com o passar dos anos, tampouco a maturidade. A chave para ambas é a obediência. Tudo o que ele disser a você, faça. Uma sede insaciável por Deus produzirá um amor insaciável pela santidade, assim como ele é santo, resultando em uma paixão pelos perdidos. Lembre-se, amigo, você é tão espiritual quanto deseja ser.